Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas à nossa segunda aula do curso virtual de lembrancinhas de EVA. São as lembrancinhas de nascimento que nós estamos fazendo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer aquela lembrancinha que é a mamadeira, linda essa mamadeira, e também a chupeta. Como as duas peças são feitas no mesmo estilo, eu vou mostrar as duas juntas para vocês. É super fácil de fazer, tá certo? Nós vamos usar os mesmos materiais que nós usamos na aula anterior, que são os EVAs. Vou mostrar as cores para vocês enquanto eu for fazendo, também os detalhes, a cola instantânea, tesoura e o lápis para riscar os moldes. Vem acompanhar comigo. Bom, meninas, como vocês podem ver, nós podemos utilizar até restinho de EVA para poder fazer essas peças. Eu vou montar agora a chupeta, tá? Nós vamos utilizar uma parte que vai ser a parte de trás. Aqui nessa eu usei uma estampada, aqui nessa eu usei uma lisa. Então, na chupeta que eu vou fazer agora, eu vou usar a estampadinha de azul. Outra parte para fazer a chupetinha mesmo e uma para o bico. Então, o primeiro passo, riscar os moldes, que eu já passei todos para vocês. Eu risco sempre a lápis. Tem gente que risca fazendo apenas a sombra, né, com um furador, com um palito. Então, vocês risquem da forma que vocês preferirem. Eu risco com lápis e depois que eu corto, na hora que eu vou cortar, aí eu tiro o risco. Então, meninas, lembrando, quando nós vamos riscar a peça que vai no estampado, nós riscamos atrás, né? Essa peça não tem necessidade de estar virando, porque ela é a mesma, tanto de um lado quanto do outro. Então, eu posso riscar de qualquer lado. O próximo passo é cortar as peças e eu já venho mostrar a montagem para vocês com os detalhes todinhos. Aqui, meninas, já estou com as 3 peças cortadinhas. Eu vou mostrar para vocês agora os detalhes, como fazer. O primeiro detalhe é no bico da chupeta, que vai com um pontinho de luz, como se fosse uma gotinha. Eu fiz o risco à caneta para vocês verem mais ou menos como é esse risco. E depois, é só vocês pegarem a tinta que vocês estão acostumadas a usar no EVA. Eu gosto de usar a PVA. E fazer bem devagarinho, com bastante paciência, aqui com a tinta. Eu gosto de usar o palito de dente, porque eu controlo mais o palito de dente do que o pincel. Então, eu faço daí com o palito, tá? Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos. É importante que vocês cubram todo o risco, tá? No meu caso, eu fiz de caneta, então eu tenho que tampar tudo. Então, é esse detalhe que vocês podem fazer na chupetinha. Ou também, utilizar o giz pastel óleo e fazer o contorno. Como eu estou fazendo o bico da chupeta hoje em bege, eu posso passar o marrom bem de levinho, dar uma passadinha com o dedo também, para ficar o contorno. Dá uma arrumadinha pra ficar o contorno do biquinho, ó. Dá pra esfumar bem, ó. Só passar o dedo, ele vai esfumando. Então, é esse o detalhe que nós podemos fazer no bico. Na parte de cima da chupeta, eu gosto bastante de fazer a sombra também, utilizando o giz pastel. Aqui, nas duas que eu fiz, ó, eu fiz essa com o giz mais escuro do que a peça. Essa daqui eu dei uma clareada na pontinha e passei também o risco com a caneta permanente. Então, vocês podem fazer como vocês quiserem. Aqui eu vou passar o azul para vocês verem como vai dar um destaque, porque agora, como eu tô fazendo em branco, no azul fica lindo. Meninas, eu vou deixar no grupo depois o contato da nossa parceria aqui da Abelhinha, que vende o giz pastel. Então, vocês fiquem tranquilas, vocês vão ver
Vocês vão me ver falando no vídeo e depois lá no grupo eu mando o contato dela pra vocês. Ela se chama Vanessa. Ela tem Face, ela vende pelo Face. O tratamento é maravilhoso. E os produtos também. Então depois eu mando pra vocês lá. Ó. Dá uma esfumada. Olha que lindo que vai ficar. Depois disso é só montar. Na peça maior, né? Eu colo primeiro o bico. Porque o bico tem que ficar por baixo da parte de cima, né? Que é a tampinha. Cola instantânea. Só um pouquinho para não sujar o trabalho. E a parte de cima, mesma coisa. Cola instantânea. Centraliza bem certinho. E a chupetinha está pronta. Aqui, se você achar que ficou meio sem graça, meio apagadinho, vem com a caneta e faz os riscos. Hoje em dia a gente já encontra essas canetas coloridas, né? Em outras cores que não o preto. Mas no meu caso, eu ainda não encontrei essa caneta colorida com a ponta fina. Eu tenho as coloridas, só que na ponta grossa. Então, na verdade, vocês podem usar a criatividade de vocês aqui. Quem trabalha com tinta, pode fazer o detalhe com a tinta. Fica legal fazer aquele estilo pintura country. Fica lindo, lindo, lindo. Aí vocês vão usar a criatividade, meninas. E a chupeta tá pronta. Essa chupeta, ela pode ser um imã, ela pode ser um chaveiro, ela pode ser até um porta-recados, se você colocar o pregador atrás. Então, atrás a gente pode colocar o pregador, pode colocar o imã e também aqui em cima a argolinha para o chaveiro. E agora, meninas, nós vamos montar e decorar a mamadeira. Aqui eu já estou com as peças todas cortadas, eu vou decorar as peças mostrando para vocês. Eu vou usar para o fundo da mamadeira a parte estampada, tá? Esse é o copo da mamadeira. O copo, como eu estou fazendo liso, eu posso fazer vários detalhes nele. Eu decidi fazer aquela sombra com o giz pastel. Aqui eu vou misturar o rosa com o roxo. Eu ia fazer rosa com lilás, mas a gente tem que ter bastante jogo de cintura também na questão das cores. Combinar sempre antes de comprar, antes de fazer a peça. É um jogo de cores. Então, se eu fizesse o lilás no roxo, não ia aparecer tão bem. Então, eu decidi fazer com rosa. Então, aqui, meninas, ó, acabei de passar o giz pastel na pontinha. Dá muito pouca diferença, só que fica lindo. E aqui, se vocês já perceberam, no copo da mamadeira tem a marcação, né, do ml. Então, nós pegamos a caneta permanente. É só fazer risquinho. Ó, um risco maior, um risco menor. Vocês fazem o risco como vocês acharem que tá certo. Que nós não estamos contando ml da mamadeira, né? Aqui. Então, o copo da mamadeira está pronto. Depois do copo, nós vamos com o bico. O bico da mamadeira eu posso montar da mesma forma que eu montei o bico da chupeta. Aí, posso passar tanto o giz pastel, quanto fazer o risquinho de caneta. Então, nesse daqui eu vou fazer com giz. O biquinho eu estou usando EVA bege com o giz rosa. Então, meninas, após passar o giz em volta, ficou meio rosadinho a beiradinha. Esse é o bico. E agora, vou decorar aquela parte que segura o bico, né? Aqui eu prefiro fazer os riscos com a caneta. Então, é dessa forma que eu também vou fazer, mostrando pra vocês. Pode ser o risco reto, pode ser o risco fazendo cruz, fazendo xizinho. Então, depende muito do jeito que vocês preferem.
eu vou fazer com risquinho, da mesma forma que eu fiz no outro. Vocês podem também fazer bolinhas, tá? Então, aqui já está pronta. E agora, vou mostrar pra vocês a montagem. A montagem, meninas, é bem simples. É o fundo. No fundo, nós vamos colar, lembrando, com pouca cola, a parte do copo, bem centralizada. Depois, nós vamos colar o bico. Vai ficar esse espaço, mas não se preocupem que aqui nesse espaço nós vamos colocar o acabamento, tá? Então, é essa parte que nós vamos colocar agora. E está pronta a nossa mamadeira. Agora, vocês podem decorar. Eu aqui, por exemplo, vou usar um lacinho. Eu escolhi o lacinho roxo, tá? Coloco um pinguinho de cola. O lacinho. E no lacinho, vocês podem colocar detalhes, pecinhas feitas com o furador de EVA. Eu tenho aqui, ó, mini corações. Vou colocar, deixa eu ver, tem lilás, tem rosa. Na verdade, eu posso colocar um de cada. Colocar um maninho. Olha, gente, que delicadeza que fica. Posso colocar um aqui, ó. Olha que fofura. E está pronta a nossa mamadeira. Essa peça, ela também pode ser utilizada para a mesma coisa que eu falei sobre a chupeta. Pode ser um chaveiro, pode ser colado aqui atrás um imã para ser imã de geladeira, pode ser um porta-recado colocando o pregador aqui. Essas peças, elas são um pouco grandes para poder ser uma ponteira para lápis, mas quem desejar também pode ser. Elas também podem ser coladas na capa de uma cadernetinha, né? Para ser a agendinha do bebê, como lembrancinha também. E o mais legal é que nós podemos também fazer aqueles potes de higiene e colar, usar essas peças para fazer a decoração. Então, meninas, vocês têm hoje 2 peças que podem ser utilizadas para muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante.